Uma boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Nessa noite eu peço permissão para me dirigir a todos vocês como queridos irmãos e irmãs aqui presentes e desejar que a paz do Cristo nos envolva a todos, possa adentrar nossos corações, formando assim uma base, formando assim um terreno propício para que a semente do Evangelho floresça. É uma alegria muito grande estar aqui hoje com vocês, né, partilhando desses momentos de reflexão em uma das casas do Cristo, nessa casa de luz, onde nós nos reunimos, né, com o propósito de aprender, com o propósito de consolar os nossos corações e principalmente renovar as nossas forças. Então, agradecemos em primeiro lugar a Deus pela nossa vida, agradecemos ao Mestre Jesus, que é nosso amigo e companheiro de todas as horas, pela divina oportunidade que nós temos de, nesta encarnação, termos o contato com a doutrina espírita, que nos esclarece e nos consola. Em especial hoje que nós vamos refletir, vamos conversar sobre Ele, Jesus, o guia e modelo da humanidade. Então, ao longo dos séculos em que nós podemos estudar da nossa história, vamos observar que a humanidade conheceu grandes construtores da antiguidade. Então, nós veremos os faraós do Egito, donos de reinos monumentais, que ergueram pirâmides que desafiavam o próprio tempo, mas que esses túmulos de pedra, que ainda hoje estão de pé, guardam apenas os restos mortais dos soberanos que acreditavam deter a imortalidade, deter a eternidade. E nós conheceremos também Alexandre o Grande, uma força guerreira que conquistou terras, que unificou culturas, que dominou povos e no auge da sua juventude sucumbiu, tombou, deixando para trás um império dividido e instável. Vamos observar também os exércitos de Roma, né, disciplinados, poderosos, que marchavam sobre os continentes, os Césares, né, que impunham a sua vontade de ferro, que escreveram capítulos de glória na história. Mas também ruiu. Roma também ruiu. E hoje, né, visitando como turistas os restos, né, as construções de pedras, que hoje estão testemunhos silenciosos de um poder que acreditava ser absoluto, mas que tombou. Aí vieram também quem? Gengis Khan e os seus cavaleiros, que espalhando medo por vastidões da Ásia e da Europa, né, vieram os conquistadores modernos, os impérios coloniais, os grandes generais que arrastaram multidões para os campos de batalha, que derramaram sangue, mas todos passaram também. Vamos observar também os filósofos, grandes nomes que nos visitaram. Sócrates, Platão, Aristóteles e tantos outros nomes que foram mentes privilegiadas de inteligência ímpar, mas que os seus ensinamentos, por mais elevados que foram, ficaram restritos à elite da cultura.
Apenas aqueles que tinham acesso a estudo também passaram. Todos passaram. Deixaram rastros, mas passaram. E aí então, eis que num recanto humilde da Palestina, nasceu um homem singelo, que não comandou exércitos, que não deixou tratados escritos, que não ocupou tronos, que não empunhou armas, que viveu no seio de um povo simples, que caminhou pelas estradas poeirentas, que pregou a todos à beira dos lagos, que conversou com pescadores, com pecadores, com doentes, que abraçou crianças, que dialogou com mulheres tidas como marginalizadas, como impuras. Um homem que não fundou império político, um homem que não buscou riquezas, que não construiu monumentos de pedra. E, no entanto, a sua vida se tornou o maior monumento espiritual da terra. E o seu nome? Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. Enquanto todos os poderosos do mundo passaram, enquanto todos os seus impérios foram transformados em meras páginas de livros de história ou em meros monumentos, muitos até abandonados de pedra, Jesus permanece. Jesus permanece no coração da humanidade, permanece no consolo dos aflitos, permanece no exemplo de amor que atravessa os séculos. Ernesto Renan, um renomado filósofo, intelectual francês do século XIX, ele vai afirmar em uma de suas obras: Jesus é um homem incomparável, porque tudo passa, mas ele permanece. Tudo passa, Jesus permanece. E falar de Jesus desperta em todos nós uma esperança, uma paz, uma consolação, porque esse nome é como uma luz que clareia as nossas sombras internas. É como uma luz que acalma nossas dores. Como vai colocar, felizmente, João Evangelista, como ele vai falar que Jesus é a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. E hoje, o Espiritismo vem reavivar o seu Evangelho em sua grandeza espiritual. Como vai dizer lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de verdade, que para evitar controvérsias desnecessárias, vamos dizer apenas que ele é o divino representante de Jesus. E ele vai nos colocar: venho como outrora, entre os transviados filhos de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a imutável verdade, o Deus bom, o Deus grande que faz germinar a planta e se levantar as ondas. Então não tenhamos dúvidas. Jesus é o farol, é a luz. E nós, navegantes vacilantes, navegantes inseguros, nesse mar da vida, nesse alto e bravio mar que é a vida aqui na Terra, só alcançaremos o porto seguro da paz se seguirmos esse farol, se seguirmos essa luz. Não mais o Cristo das guerras religiosas,
Não mais o Cristo aprisionado em fórmulas, em cultos exteriores. Não mais o Cristo aprisionado nesse ou naquele símbolo. Mas o Cristo vivo, acessível, amigo, próximo a cada um de nós, que caminha do nosso lado e que continua até hoje a falar em nossos corações. O Cristo que é apresentado pela espiritualidade superior como modelo e guia da humanidade. Porque Kardec vai relatar lá na questão 625, quando ele pergunta aos espíritos imortais quem Deus tem oferecido como o tipo mais perfeito para servir de guia e modelo. O que é que os espíritos respondem? Jesus. Jesus. E Kardec vai continuar de maneira muito feliz na nota dessa pergunta, falando que Jesus representa para nós a realização máxima do que nós podemos alcançar em termos de moralidade nesse planeta. Jesus não é apenas um missionário iluminado. Jesus é o tipo perfeito de moral, o tipo perfeito de conduta que podemos almejar aqui na Terra. O espírito mais evoluído, o espírito mais puro que já pisou aqui na Terra. Enviado por Deus como um modelo vivo, como uma carta viva do Pai a nós, que somos filhos ainda tão distantes da grande luz. E uma carta viva que não veio apenas trazer palavras, não veio nos educar apenas por palavras, ele veio viver entre nós. Ele veio demonstrar como é que se cumpre a lei de Deus. E quando nós olhamos para o Cristo, quando nós olhamos para Jesus, na verdade, nós estamos olhando para o futuro. Estamos olhando para o nosso futuro, porque todos nós, estamos destinados a um dia sermos também espíritos puros, semelhantes ao Cristo. E é esse o convite que ele veio nos fazer. Quando ele fala lá no Sermão do Monte, portanto, meus filhos, sede perfeitos. Sede perfeitos. O guia da humanidade nos pede, sede perfeitos. E ele não é guia porque ele impôs isso, não. A autoridade dele não veio por imposição, veio por exemplo. Não veio por ameaça. Não veio por definição, não veio por simbologias, veio do exemplo. Porque quando Jesus falava de perdão, ele também perdoava. Quando Jesus falava de amor, ele também amava. Quando ele ensinava sobre serviço, ele ajoelhava para lavar os pés dos discípulos. Quando ele falava de mansidão, ele se calava diante de muitas acusações injustas que sofreu. Quando ele exortava a confiança em Deus, ele se entregou confiante em Deus até o suplício da cruz. E quando nós falamos muitas vezes que Jesus é o guia e o modelo da humanidade, nós caímos num erro de achar que a gente está falando da personalidade histórica, do exemplo que ele deixou para a gente há 2000 anos atrás apenas. Daquela passagem breve de 33 anos aproximadamente que ele esteve aqui na Terra como encarnado. Mas o papel de Jesus é um papel muito mais amplo do que isso. Jesus não é referência apenas para os encarnados que estavam vivos na época, não. Ele é referência para todo mundo.
Ele é referência para todos os espíritos que trabalham pelo progresso da Terra. Para todos. Emmanuel vai falar sobre isso no livro A Caminho da Luz, quando ele vai oferecer um quadro muito claro do que eu estou falando aqui, porque ele vai descrever que Jesus presidiu a formação do planeta Terra. Jesus coordenou legiões de espíritos para que a vida se estabelecesse aqui. Esse Jesus é o guia. Então, quando a gente olha para o Cristo sob essa perspectiva, nossos horizontes se expandem, porque o Cristo não é apenas um profeta, o Cristo não é apenas um mestre moral, o Cristo é o governador espiritual, o Cristo é o diretor espiritual do orbe. Jesus é o responsável direto pela evolução coletiva aqui na Terra. E o mesmo Emmanuel vai recordar que em momentos decisivos da humanidade, Jesus sempre esteve presente, inspirando, conduzindo, oferecendo diretrizes para que nós não nos desviássemos em definitivo do caminho da luz. E quando nós olhamos para a história da humanidade com essa lente, compreendemos que nada do que aconteceu foi por acaso, meus amigos. Jesus está no comando. Confiemos nele. É o Cristo quem governa. É o Cristo quem governa os destinos da humanidade. No livro Nosso Lar, do André Luiz, nós vamos encontrar também diversas menções respeitosas ao Cristo, como sendo aquele a quem todos os espíritos superiores rendem obediência. Eu vou repetir. Aquele a quem todos os espíritos superiores rendem obediência. Quando há grandes decisões no mundo espiritual, quando é preciso deliberar sobre o futuro coletivo, os ministros da vida consultam a vontade do Cristo para decidir. Então, Jesus não é apenas uma referência ética. Jesus é a autoridade máxima que vela pelo progresso da humanidade aqui na Terra. Veremos isso também narrado pelo benfeitor Humberto de Campos, nosso irmão X, lá no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E vai nos contar Humberto de Campos que desde os primeiros instantes da formação da nossa pátria brasileira, o espírito Ismael foi incumbido por Jesus da tarefa de zelar por essa terra. Imagine, uma missão grandiosa, porém muito árdua. E nesses séculos de existência da nossa pátria, Ismael vai enfrentar muitas dificuldades. Guerras, injustiças, escravidão, corrupção, dores coletivas. E é muito interessante notar que sempre que as lutas pareciam se tornar maiores do que suas forças, sempre que o peso da responsabilidade parecia ser insuportável, vai narrar Humberto de Campos que Ismael se dirigia a Jesus. Que Ismael orava a Jesus, buscava socorro, derramava as suas dúvidas, clamava por orientações do Cristo. E Jesus, em sua infinita sabedoria e ternura, nunca deixou de atendê-lo. Sempre lhe ofereceu consolo, sempre lhe ofereceu resposta, sempre lhe ofereceu a diretriz segura. Então vejamos, até mesmo um espírito da estatura de Ismael, missionário grandioso,
responsável por guiar a nossa nação, uma das maiores do planeta. Mensageiro do Cristo, precisa buscar forças em Jesus. Até ele reconhece que sozinho ele não consegue. E esse ponto é muito fundamental, porque se até os grandes missionários espirituais recorrem a ele, recorrem a Jesus, quanto mais nós, que ainda estamos em um processo de aprendizado, de lições tão simples ainda. Então Jesus não é guia só porque ele é mais sábio, é porque ele é a fonte de onde todos se voltam, encarnados e desencarnados, em busca de luz, em busca de orientação. E podemos nos perguntar agora, a cada um, se Jesus é guia aqui e no mais além, se os espíritos superiores, se os grandes missionários o reconhecem como referência, por que nós, ainda tão pequenos, temos dificuldade, temos resistência em seguir os seus passos, em seguir seus ensinamentos? Por que nós ainda buscamos em outros modelos? Por que nós nos inspiramos em outras personalidades passageiras e nos esquecemos que nós temos à nossa disposição, diante de cada um de nós, a mais alta expressão de perfeição moral conhecida? Olhemos para Jesus. Façamos como Ismael, porque nós também, em nossos lares, em nossos trabalhos, nas nossas lutas íntimas, nos deparamos com dificuldades que parecem superar nossas forças. Parece que não vamos aguentar. Quantas vezes, diante de pequenos deveres familiares, sentimos que não somos capazes de cumprir? Nos sentimos fragilizados pelas provas, nos sentimos incapazes. Quantas vezes? Então que nesse momento façamos como Ismael, busquemos também a Jesus. Não nos apoiemos apenas em nossas forças humanas, que vacilam, que falham, que erram, mas elevemos nossos corações ao Cristo e supliquemos com sinceridade: Senhor, ajuda-me a compreender. Ajuda-me a perdoar, ajuda-me a amar, me dá coragem, Jesus. Senhor, aponta-me o caminho, aponta-me a direção. Enquanto muitos aqui na Terra ainda duvidam, ainda disputam interpretações, ainda rejeitam muitas vezes o Cristo, no mundo espiritual não há divisão sobre quem ele é. É claro para todos. Todos aqueles que trabalham pelo bem sabem que a sua presença é constante e que todas as tarefas se harmonizam em torno da sua orientação. E em especial, nós, trabalhadores da última hora, espíritas, não basta mais admirarmos Jesus. Não basta reconhecê-lo como mestre. Como nos coloca Allan Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas más inclinações. Então, esse é o roteiro de como seguir Jesus como guia e modelo da humanidade. Transformar o nosso coração. Renovar o nosso coração. Espíritas, não nos limitemos mais a repetir belas palavras, como muitos aqui fizeram no passado.
Não nos limitemos mais a exaltar o seu nome em cânticos e poesias, como muitos de nós fizemos no passado. Não nos limitemos mais a decorar regras de etiqueta espiritual, qual roupa devo usar, como me comportar. Em outras palavras, como fingir para os outros que eu tenho uma boa relação com Cristo, como muitos de nós fizemos no passado. Hoje, o convite que o próprio Cristo nos faz é para que o sigamos através da transformação interior. Não mais nas lutas armadas, que foram verdadeiros fratricídios, mas na luta cotidiana interna contra o nosso próprio orgulho, o nosso próprio egoísmo e a nossa própria indiferença. Jesus é o guia. Jesus é o governador da terra. Ele é o modelo. Ele é o farol. Ele é a luz. Mas, sobretudo, Ele é o amigo que está ao nosso lado, que continua conosco, que possamos seguir os seus passos, cada um à sua maneira, dentro das suas possibilidades, para que um dia possamos ouvir de sua boca: bem-aventurados sois, passastes pela porta estreita, adentrastes no reino dos céus. O que é ter uma vida bem-sucedida? Ter um império? Construir um grande monumento? Acumular muitas riquezas? Ou ser recebido pelo Cristo no retorno do plano espiritual? Como o apóstolo Pedro, como nosso amigo Chico Xavier, como Francisco de Assis e tantos outros que não construíram monumentos de pedra, mas demonstraram com a sua humildade o poder transformador, o poder renovador que o Evangelho tem. Queridos irmãos, vamos todos juntos seguir a orientação que o próprio Mestre nos deixou. Ide e pregai o Evangelho. Portanto, ide e pregai o Evangelho, que as forças vivas do universo estão conosco. Ide e consolai os corações, e demonstrai o poder do amor, do perdão. Ide e pregai o Evangelho o tempo todo. Se necessário, usem palavras. Se necessário, usem palavras. Não nos limitemos a falar sobre Jesus, porque isso muita gente já tem feito. Nos esforcemos por viver como Ele, porque isso pouquíssimos estão fazendo. Pedimos que nesse processo Jesus ilumine a nossa vida, ilumine o nosso caminho. E suplicamos para que o Senhor, Deus do universo, abençoe e nos guarde na sua santa paz. Gratos pela atenção de todos. Jesus ilumine a cada um de nós aqui presente. Uma boa noite a todos. Muito obrigado.